Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo aí mais uma aula do nosso canal aí. Começamos para orientação objeto e hoje vamos falar um pouco mais sobre a introdução à orientação objeto, porque na matéria, quando eu iniciei, acredito que eu fiquei muito tempo correndo atrás de entender o que era orientação objeto, que na minha cabeça não fazia muito sentido e até hoje não faz muito sentido ainda, mas melhorei. Então, acredito que introduzir isso, ter o primeiro contato, seja interessante para você que está começando a matéria. Então, aqui eu queria trazer mais uma introdução mesmo. E no final, vou passar alguns exercíciozinhos para dar uma fortalecida nessa ideia. Então, aqui eu queria começar falando sobre o que é, mais ou menos, a orientação ao objeto. Porque antes a gente ficava muito nessa parte de listas, dicionários. Então, se você perceber a estrutura de um dicionário, vai se parecer bastante com uma classe. Eu até fiz um vídeo, o meu último vídeo que eu gravei, eu falei sobre dicionários e eu citei que dicionários pareciam um pouco a struct. E a struct parece um pouco objeto. Então acaba que o dicionário também, se A é igual a B, B é igual a C, A é igual a C. Então, acaba que a struct também se parece um pouco o objeto. Porque ali você vai ter uma chave, valor, você vai construir um, uma estrutura completa, né? Você pode pegar um struct chamado pessoa e essa pessoa vai ter nome, idade e CPF. Você pode facilmente fazer um struct com nome, com as chaves nome, idade e CPF e colocar os valores para cada uma das chaves e dar o nome dessa struct de pessoa. E por que eu estou falando isso? Porque o que eu acabei de citar, basicamente, é um objeto. Basicamente, a pessoa seria uma classe. Então, o, os objetos e as classes vêm para unificar uma estrutura. Então, o que antes a gente tinha, que era uma estrutura, é que nem eu falei, a gente pegava um struct, colocava as chaves nela, colocava os valores nela, colocava depois, introduzia essas chaves a funções, a gente vai ter uma classe, que agora a gente tem atributos e métodos. Ou seja, a gente tem um organismo complexo dentro do nosso sistema, um organismo completo, né? E é bem interessante, assim, principalmente em Python, é muito fácil de entender a estrutura da classe em Python. Então a gente vai ter essa diferença entre classe e objeto. Muitas pessoas no início, né, da matéria, no início do curso, ficam com essa dificuldade de separar, né, classe do objeto. Eu, quando iniciei, também ficava um pouco nisso, de não saber distinguir direito no código, né, o que é cada coisa. Mas a gente vai ter que a classe, como fala aqui, a classe é o molde, é a planta para a gente definir o que vai ter nesse corpo. Como eu acabei de citar, você imagina que a classe é toda uma estrutura. Se eu tenho uma estrutura, eu tenho que modelar ela. Ou seja, vamos retornar, por exemplo, da pessoa. Se eu tenho uma pessoa, eu tenho nome, idade, CPF. Eu estou modelando ela. Estou criando um molde para ela. Se essa pessoa nasce, ela vai ter os atributos que eu coloquei nesse molde, certo? Então, eu tenho a classe pessoa. A pessoa nasceu, ela obrigatoriamente vai ter que ter esses métodos. Obrigatoriamente. Então, a classe pessoa vai gerar um objeto. Você que está falando aí é um objeto da classe pessoa. Eu também, por exemplo, eu estava lá dentro da barriga, era uma classe ainda. Não tinha CPF, não tinha idade, não tinha nome. Nasci, não tinha CPF também quando nasci. Mas enfim, nasci, fui gerado, virei um objeto, entendeu? Então a classe vai ser todo esse molde, essa planta, e o objeto vai ser esse resultado. Essa é a diferença. Objeto é o que foi instanciado, é o que a gente vai utilizar de fato. Classe é como a gente vai modelar. Perfeito? Aqui a gente tem alguns exemplos, né? A gente tem aqui uma classe personagem. Eu vou dar um exemplo aqui de mais voltado gamificado com RPG, porque é o meu projeto. Então,
a gente tem aqui a classe, e aqui a gente vai ter os objetos. Então, a classe diz o que esses objetos devem ter. E aí que vem, como que a gente vai construir essa classe? Primeiro a gente vai usar a palavra reservada class, que é para criar uma classe. Vai estabelecer um nome para essa classe, que no nosso caso aqui vai ser personagem. Algo importante que aqui é o Pascal Case. É uma convenção que a gente vai usar, uma boa prática, que quando a gente for criar classes, a gente vai usar esse método, que é as primeiras letras sempre vêm em letras maiúsculas. Toda vez que eu tiver uma palavra nova, eu vou ter uma letra maiúscula. Então se eu tivesse personagem não pensei, personagem Disney, teria P maiúsculo personagem, e quando eu fosse escrever Disney, eu também colocaria o dedo de Disney em maiúsculo. É uma convenção que a gente usa. Enfim, a gente vem aqui para a criação. Os pontos importantes da criação. Primeiro ponto, o init. Init é, quando eu for instanciar um objeto, eu vou passar por esse init. Se eu tenho um objeto da classe pessoa, ou da classe personagem aqui no nosso caso, quando eu for criar, instanciar esse objeto, quando a gente fala instanciar, a gente fala, estamos falando sobre a criação deste objeto. Então, quando a gente vai instanciar um objeto, a gente pega ele, joga dentro da classe, pega a classe, né? Pega as variáveis, passa por esse init e a gente vai estar inicializando esse personagem. Então, como a gente pode ver aqui, a gente tem o dunder init, como a gente pode colocar aqui, é um construtor. Então a gente vai ter def, dunder init, self, que daqui a pouco a gente vai falar sobre, e aí os atributos que um personagem deve ter. Aqui, nome, vida, ataque. Um detalhe importante é que, por exemplo, aqui eu coloquei no meu init nome, vida e ataque, e eles não estão igualados a nada, não estão referenciando nada. Então, quando eu for criar um personagem, obrigatoriamente eu tenho que passar esses métodos. Obrigatoriamente. Então, se eu montar a estrutura do jeito que está desse init, se eu não passar, por exemplo, a vida, o ataque do personagem, ou simplesmente a vida, vai dar erro. Vai falar que está faltando um atributo. Tem como inicializar um personagem com outros atributos não obrigatórios? Tem. Tem como você criar e colocar atributos que referenciam algo direto. Então, por exemplo, vida, eu posso colocar, sei lá, vida igual a non. Ataque, vamos colocar ataque igual a non. Se eu tivesse ataque igual a non, eu poderia simplesmente criar com nome vida. Poderia também passar ataque, que daí ele não seria mais non, seria o que eu passasse, mas ele criaria o objeto sem erros. E aí ele colocaria self.attack igual a non, nesse caso, né? Eu também posso criar atributos. Eu posso criar atributos aqui a mais. Então, fora da entrada do init, mas dentro dele. Então, toda vez que... um fluxo importante também não, é complementando, é que é esse fluxo aqui, né? Ou seja, como eu criaria algo fora dessas entradas? Colocando aqui, porque eu criei um objeto, esse objeto vai entrar no init, colocar essas variáveis aqui, colocar cada uma dessas variáveis, e se tiver mais alguma coisa para criar, ele também vai criar. Então, além de colocar uma pré-definição para um atributo, eu posso criar um atributo aqui embaixo. Poderia colocar list, uma list zerada, self.list igual a só o colchetes, para depois eu poder manipular ela. Enfim, o que eu colocar aqui dentro vai ser gerado quando eu fizer a instância do objeto. Agora eu queria falar mais sobre o self. Por que o self é tão importante? Porque ele representa a própria instância, como está comentado aqui. Então o self vai referenciar o objeto. Sempre que eu quiser manipular algo, eu vou manipular através do self, quando se trata de objetos, obviamente. Tem outros como CLS ou Static Methods, mas quando eu estou falando de uma classe que não é abstrata, eu preciso referenciar esse self. Então, esse self vai apontar para o objeto. Então, quando eu falo self.nome igual a nome, eu estou falando o nome do meu objeto é nome. Ou seja, o nome do meu objeto vai ser o que eu colocar aqui nesse atributo de nome.
Por isso que eu coloco o self aqui, por causa que está entrando o objeto também, você concorda? Então, sempre vou referenciar os atributos dele a partir dele, obviamente. Como eu já falei, igual você tem ia falar struct. Como você tem no dicionário, você pega o nome do dicionário e coloca entre parênteses a chave. É como se a gente tivesse o self, que é o nosso dicionário, o nosso objeto, ponto. A chave igual a valor. Então, o nome do meu objeto vai ser igual ao nome que eu referenciar aqui na criação. Outro ponto importante que a gente tem são os métodos. Porque, além de ter características, um personagem, uma pessoa, qualquer coisa que seja, também existe funções e existem ações. Os métodos vão ser as ações que o objeto ou a classe vão ter, certo? Existem diversos tipos de métodos, tem abstract methods, static methods, mas aqui a gente vai falar do método convencional. Então, o que são os métodos são basicamente funções. A gente tem, com certeza já estudou funções, aqui a gente está pegando, e como eu falei que é um corpo complexo, um corpo completo, ele tem, além de atributos, ações que ele pode realizar. Então, um personagem, ele deve atacar, né? Então, eu pego e crio uma ação para ele. Essa ação vai ser chamada de método. Eu faço isso colocando uma função dentro dessa classe. Então, aqui, eu crio o def atacar, self, como eu já disse, funções que vão referenciar objeto, funções que vão pegar informações do objeto, mudar informações do objeto, sempre vão ser entradas com o self nativamente. E em situações que eu não coloco self, eu teria que colocar static method geralmente, né? Então, só num caso que você não quer usar objetos por algum motivo, você não coloca o self. Mas geralmente o self vai entrar no seu método para você poder acessar os atributos da sua classe. Por exemplo, aqui eu coloquei o self, coloquei um alvo que vai ser chamado depois, lá fora da classe. E aqui eu acesso os atributos do meu objeto a partir do self.nome. Então o que eu estou fazendo aqui? Criei um método que é atacar. O atacar vai receber o próprio objeto e vai receber o alvo. O alvo vai ser passado fora. Então, quando eu estiver ali na main, fora da classe, na execução do meu sistema, lógico, meu sistema, eu vou passar o alvo. Então eu vou passar personagem.atacar alvo. E aí, o que ela está fazendo? Ela está fazendo que o alvo.vida é menos igual ao self.ataque. Então, o jogador está atacando, o alvo está tomando dano. E aqui ela printa self.nome. O que esse self.nome está fazendo? Esse self.nome está pegando o nome daqui do objeto que eu criei e está printando. E aqui, com certeza, esse alvo também é outro objeto. E ele pega o alvo.nome do objeto e também printa. Perfeito? Uma coisa importante também é que na chamada do método, não sei se eu coloquei aqui, vamos ver, aqui coloquei. Como vocês podem ver aqui, ó, na chamada do método, eu não preciso colocar o meu próprio objeto, porque meu próprio objeto está sendo referenciado aqui. Tá vendo? Aqui eu tenho self, alvo, e aqui você deve estar pensando, por que eu só passo o alvo? Não passo o meu objeto também, porque ele já está sendo referenciado aqui. Vou explicar com mais detalhes agora. Como a gente já viu, a gente tem o init, a gente tem os métodos, e agora a gente vai aprender a instanciar. Que eu falei que instanciar é quando você nasce, quando você cria esse objeto. Então, aqui a gente vai aprender. Voltando ali, a gente tem que a classe, aqui já serve. Aqui na classe personagem tem que entrar nome, vida e ataque, certo? Como eu crio esse objeto? Como que eu instancio esse objeto? Primeiro, eu dou uma variável para ele. Então, o meu herói, ou meu personagem, vai entrar na variável herói. Estou criando um herói, beleza? Então, primeiro, eu crio o objeto colocando uma variável para ele. Então, esse herói é o meu novo objeto que eu estou criando. Depois, eu pego a classe dele, aqui, personagem, e aí eu passo os atributos obrigatórios. Aqui, nome, vida e ataque. Então, aqui eu estou colocando que o nome do meu personagem vai ser Aragorn, que a vida dele vai ser 100 e que o ataque dele vai ser 15. Perfeito? Então, a partir desse momento que eu instanciei, criei esse herói,
eu posso usufruir de tudo que existe dentro dele, dos métodos, dos atributos. Eu tenho um corpo completo para eu poder utilizar no meu código. E aqui eu também crio mais um personagem, que vai ser o Goblin. O Goblin vai ter um nome Goblin, a vida 30 e o ataque 5. Entendeu? E aí, aqui, eu começo a utilizar dos atributos e dos métodos dele. Aqui eu vou dar print herói.nome. Em um atributo público, mais pra frente vocês vão perceber que existem outras permissões, né? Público, privado, protect, mas não é coisa para agora. Em um atributo público, a gente acessa o nome fora da classe, assim, herói.nome, ou seja, objeto.atributo. Aqui, se eu printar herói.nome, vocês acham que vão receber o quê? Obviamente, a gente vai receber o nome do objeto herói. Então, a gente pega aqui, herói, objeto, referencia, herói, e nome referencia o nome. Então, o print vai sair Aragorn. E aqui dá pra gente entender melhor como funciona o self. Por quê? Se você parar para analisar, a gente tem herói.nome, certo? Herói é o objeto que eu acabei de criar, nome é o atributo. Se a gente voltar aqui na classe, a gente percebe que segue essa lógica. Então aqui a gente tem o self, que é o objeto. Eu demorei um pouco para entender isso, por isso que reforça. Então, self é o objeto. Imagine o self como o objeto. Então aqui a gente tem o self.nome. Aqui é a mesma coisa. A gente só substituiu o herói, o self, por herói, porque ele referencia o objeto. E aí, aqui, a gente vai alterar um atributo. Tal qual a gente pode printar e acessar esse atributo com objeto.atributo, a gente também pode alterar ele novamente em caso de público. Então aqui a gente tem herói.ataque igual a 20. Antes, o ataque do herói era 15, agora subiu para 20. Se a gente printasse herói.ataque, agora antes estaria 15, agora estaria 20. Perfeito? E aqui uma parte que é essencial você entender, que é o herói, que é como utilizar o método. Como vocês podem ver aqui, o método é chamado a partir do objeto, ponto, método e as variáveis que vão entrar para o método funcionar. Então aqui você tem o objeto herói. Eu estou usando a funcionalidade dele, a ação de atacar. E eu quero atacar quem? Eu quero atacar o objeto Goblin. Então, como vocês podem perceber aqui, eu tenho o self herói. Eu quero usar o atacar. E eu quero atacar quem? Quero atacar meu alvo, que é o Goblin. Então aqui a gente vai seguir essa lógica. E como eu tinha falado para vocês, se vocês forem perceber, aqui a gente está atacando outro objeto. Então a gente está atacando o Goblin, que é outro objeto. Então aqui a gente pode usufruir, né, dos atributos dele na mesma lógica que a gente tinha usado antes. E aqui, printando o Goblin.vida, aqui a gente atacou ele tinha 30, a gente atacou e deu 20, agora ele vai sair 10. Aqui a gente tem mais algumas funcionalidades que são um atributo, um método que altera um atributo, na verdade. Então, como vocês podem ver aqui, ó, ele não imprime nada, mas ele retorna algo. Ele retorna aqui o self.vida, se o self.vida é true, é maior que zero. Me confundi tudo. Ele vai retornar se o self.vida é maior do que zero ou não. Então, se eu chamar essa função lá na minha main, ele vai me retornar se o objeto está vivo ou está morto. Aqui a gente também vai estar simulando uma batalha. Vocês podem ver aqui que eu verifico aqui, ó, enquanto o herói está vivo, ou seja, eu chamo essa função aqui que verifica se ele está vivo. Se ele está vivo e for true, eu continuo rodando. E se o Goblin também está vivo? Se o Goblin está vivo, for true também, continuo rodando. E aí ele vai verificar aqui. Vai fazendo os ataques, né? Vou deixar aqui um pouco de exercício para vocês fazerem. Exercícios bem simples de criação de classes, criação de métodos. Então são exercícios bem simples aqui para vocês fazerem. São 6 ao todo. E aqui a resolução da 1, 2 e 3 para vocês, se vocês ficarem com alguma dúvida.
Valeu, galera. Muito obrigado.